Meus amigos e irmãos, compartilho com vocês agora mais um trecho do livro A História de um Anjo, a vida nos mundos invisíveis. Este é um assunto muito importante, principalmente para os jovens que acham que possuem a imortalidade e não presumem a consequência de seus atos. Meus queridos irmãos, antes de compartilhar a preciosa informação, gostaria de informá-los que acabamos de disponibilizar novos materiais, agora os ensinos dos mestres que alguns irmãos nos pediram e também a pedido da espiritualidade maior. Para os interessados, o link estará na descrição. E vamos ao trecho do livro. Aproximamo-nos do caixão. Eu observei que a mulher teve uma vida mediana. Não era uma alma iluminada, mas também estava longe das crueldades tão comuns nos dias atuais. A luz que irradiava era tênue, mas pura. Após algumas palavras de esclarecimento do meu iluminado amigo Hermes, ouvi uns risos em tom mais alto. Indignado com aquela atitude, virei-me para ver quem seria tão insensível ao ponto de ter aquela atitude na frente do sofrido esposo da falecida. Ao virar-me, vi um casal de jovens com roupas esdrúxulas, como as que alguns jovens usam atualmente. Bermudas esquisitas com tênis que pareciam botas de astronautas, sem falar nas camisas com desenhos aberrantes. E o brinco no nariz da moça mais parecia uma espinha inflamada, entre outras coisas mais da juventude atual. Hermes, observando meus pensamentos, disse: "Isso que vês é o fruto de uma educação distanciada da sabedoria espiritual." Sebastião e a falecida Flora sempre realizaram todas as vontades destas crianças. Agora vê a aura e a companhia desses infelizes irmãos. Fiquei impressionado. Aqueles eram filhos da mulher que, em breves minutos, seria levada ao sepulcro e estavam rindo e debochando como se estivessem no velório de uma desconhecida. E nem neste caso deveriam portar-se daquela maneira hedionda. Além disso, e foi o que mais me impressionou, estavam os dois com uma vasta assessoria das trevas, espíritos trevosos em perfeita simbiose com os jovens. Cláudio está com 24 anos e César com 21, disse-me Hermes. São espíritos que estão passando por sua última oportunidade antes da seleção de final dos tempos. Desprezam diariamente a infinita misericórdia de Jesus que os tirou dos charcos pestilentos do astral inferior para, através desta última chance, encontrarem a luz. Infelizmente, tudo em vão. Através de análise psicológica realizada pelos técnicos siderais, constatou-se que eles não conseguirão libertar-se desta vida infeliz a que se dedicam. Em breves anos, desencarnarão prematuramente, segundo a análise dos técnicos. Impressionado com as elucidações de Hermes, perguntei como estes psicólogos siderais podem ter tanta certeza. Isso não seria um fatalismo, indo contra o divino direito de livre escolha que todos nós possuímos? Roger, os psicólogos de Jesus não influem no livre-arbítrio dos encarnados, apenas através de suas incríveis técnicas de análise do comportamento humano, preveem o desfecho feliz ou trágico dos planos reencarnatórios de cada um dos encarnados, em missão ou expiação na Terra. Esses sábios técnicos previram, inclusive, a crucificação de Jesus antes mesmo do Senhor do mundo encarnar no plano físico. Sábios conhecedores das paixões humanas
previram um desfecho trágico, mas santificante da vida física do Cristo de Deus. Mal sábio amigo terminou suas considerações e os dois jovens começaram a tecer triste diálogo. Que saco! Ela foi morrer logo hoje, disse Cláudia, com uma expressão no rosto que fez-me pensar até onde poderia ir o ódio humano. Hoje à noite, que tem uma festa demais na casa do Caco, os pais dele foram assistir o desfile das escolas de samba no Rio. A casa vai estar livre. Os dois irmãos continuaram o diálogo entre si, se referindo até mesmo a drogas, tóxicos, tão utilizados em festas pelos jovens atuais. Olhei para o irmão Hermes e disse-lhe chocado: estes dois não podem ser os filhos da falecida. Infelizmente são, meu irmão. Vivemos um infeliz período evolutivo para esta humanidade. Os invigilantes fracos de espírito deixam-se dominar pelas mais torpes influências. Resta-nos apenas orar por estes irmãos que terão que evoluir através dos dolorosos caminhos da dor. Cláudia, com um olhar que fingia cansaço, solicitou ao pai a permissão para retirarem-se, entre aspas, para casa, pois estavam cansados e necessitavam recompor-se para o funeral do dia seguinte. Os dois jovens, autorizados pelo pai em lágrimas, correram para um automóvel importado, último ano que estava no estacionamento do cemitério. Junto a eles, uma corte de espíritos perturbados que não os abandonavam um minuto sequer. Entramos juntos no carro, nós em outra faixa de vibração, em outro estado dimensional. Não compartilhávamos espaço com aquelas felizes criaturas que estavam sentadas até mesmo no colo dos dois infelizes encarnados. Em breves minutos ingressamos em uma grande mansão em uma zona nobre da capital baiana. Abertos os luxuosos portões, César estacionou o carro dentro da imensa propriedade onde a música primitiva retumbava devido ao aparelho de som estar no volume máximo. Ao entrarmos na casa, eu tive a sensação de estar em uma versão moderna das festas nabiscas da Babilônia Antiga. 2 vezes mais espíritos do que pessoas, todos unidos em busca de um mesmo ideal, o prazer extremo. Cláudia e César, habituados a estas festas, chegaram se servindo sem cerimônia, em um grande barzinho na sala. Serviram-se de vodka e uísque. Alguns jovens estavam sentados à mesa, aspirando as extensas carreiras de cocaína sobre o móvel. Literalmente, em cima deles, estavam os infelizes viciados desencarnados que, em perfeita simbiose, compartilhavam os tristes delírios oferecidos pela droga. Naquele ambiente escuro, apenas reluzia o pó branco sob a luz negra, não comum em festas noturnas. As entidades obsessoras eram uma pasta negra grudada nos encarnados distanciados de Cristo, e quando paravam de cheirar as carreiras, eram estapeados pelos espíritos trevosos que pareciam jóqueis sobre cavalos. Após algumas horas onde assistimos às mais impressionantes ligações entre encarnados e desencarnados pervertidos, e infelizmente não teremos tempo de narrar nesta obra, o abnegado Hermes solicitou a minha presença no 2º piso da casa. Entramos em um dos quartos que parecia ser dos pais do jovem Caco. A cena lá era muito triste. 3 homens, 2 mulheres sobre a cama na mais pervertida orgia sexual. Além desses 5 encarnados, havia mais 8 desencarnados sobre a cama, participando do ato desprezível. Uma das mulheres era Cláudia, realizando as mais tristes atitudes com os parceiros. A outra era muito bonita. Hermes, captando os meus pensamentos, disse-me: olhe para esta irmã com os olhos do espírito, não com os olhos superficiais da carne.
Olhei procurando atravessar as barreiras físicas e percebi o seu espírito, coordenador das atividades que o seu corpo físico realizava. A alma da mulher estava completamente disforme, manchas escuras e feridas abertas por todo o corpo espiritual daquela bela moça. Na verdade, ela era exatamente igual às entidades espirituais, que pareciam verdadeiros monstros à nossa frente. Enjoei-me com o que vi. Todos ali, apesar da beleza física que os ilimitados recursos estéticos permitem, não passavam de criaturas com uma bela embalagem, mas com um conteúdo podre. Lembrei-me novamente sob o outro ângulo do ensinamento de Jesus. Sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Apesar da grande beleza externa, as suas almas eram verdadeiras chagas ambulantes. Percebendo os meus pensamentos, o amigo inseparável disse-me: o ato sexual é uma das mais sublimes manifestações do amor de Deus. É a porta de acesso pela qual novos espíritos ingressam na escola física da vida. Quem tem este conceito no coração e pratica o sublime ato única, exclusivamente, com a criatura que escolheu para companheiro nesta vida e, além disso, abençoa a união sexual com mais puro amor ao parceiro e à vida, não precisa preocupar-se com essa influência negativa. As trevas fogem da luz. Aquele que é puro no amor realizará o ato sexual sempre protegido pelos espíritos de luz que não permitirão o acesso dessas entidades infelizes no ninho de amor. Já os que entregam-se à impureza do sexo, não precisamos dizer nada. Apenas analise essas cenas horríveis à nossa frente. Aquela cena era realmente horrível. Eu já estava extremamente enjoado com os procedimentos dos desencarnados que não eram só homens desencarnados, mas também mulheres. As atitudes nem de longe lembravam a personalidade feminina, mas a busca pelos homens encarnados pela cama demonstrava sua natureza. É importante salientar também que o espírito não tem gênero. Eu estava já solicitando ao irmão Hermes para que nos retirássemos, quando vi no corpo espiritual de Cláudia um bicho estranho, parecia uma largata. Perguntei ao irmão Hermes o que era aquilo que eu não via nos outros ali presentes. A tua mediunidade hoje está notável, Roger. Conseguiste ver a manifestação espiritual do vírus HIV. Em alguns meses, esta terrível doença descerá do corpo espiritual para o físico de Cláudia. Aliada à manifestação física desse vírus, com o qual Cláudia entra em contato quase todas as noites através de suas orgias sem fim, a manifestação espiritual do vírus se transformará em uma cruel realidade para nossa irmã. Que Deus a ilumine para que ela saiba aproveitar o período de reflexão que essa doença lhe permitirá. Quer dizer então que a origem da AIDS está no espírito? Sim, meu querido irmão. Nada ocorre por acaso na vida criada por Deus. Todas as manifestações de nossas vidas são decorrentes do que fizemos no nosso dia a dia. Muitas pessoas entram em contato com aidéticos sem estabelecer contágio, devido a não ser do interesse do processo de reeducação daquela alma. Não é o que acontece com a nossa irmã Cláudia, que precisa passar pelos horrores que só essa doença oferece. Se não fosse assim, como explicar o contágio por parte de hemofílicos diante do infinito amor e justiça de Deus? Somente através da lei de ação e reação, conhecida também por karma, onde os espíritos resgatam seus deslizes de vidas passadas, é que podemos explicar os diversos sofrimentos aparentemente injustos pelos quais passam alguns de nossos irmãos. Saímos dali e amanhecia em Salvador. Agradeci à Mãe Natureza pelos fluidos salutares da aurora.
Sentamos no gramado que lembrou-me palidamente o império do amor universal. Eu já estava com saudades daquele reino de paz e alegria. Os pássaros cantando, toda aquela beleza, enfim. Lembrei-me das maravilhosas festas nesta cidade-luz. A bela música, as danças alegres e com uma coreografia que impressionaria os mais fabulosos coreógrafos do plano terrestre. Muita luz e muita saúde em tudo e em todos, ao contrário daquele ambiente depressivo que aquelas infelizes criaturas chamavam de festa. Quando a luz vencerá, quando a dor será banida da terra, a luz, meu amigo, disse Hermes Trismegisto, começou a vencer há 2000 anos atrás com a vinda de Jesus. O curso que ele ministrou agora exige a comprovação do aprendizado. Os que desprezam os ensinamentos divinos terão que continuar seus estudos em outra escola, longe daqui, como tu bem sabes. Mas quando será? Gabriel é o prenúncio da mudança. Ele, junto com a confirmação das profecias, simbolizam a grande transformação. Aguardemos com amor no coração e com fé na providência divina. E assim se encerra este trecho. Meus irmãos, Gabriel é o espírito protagonista desta obra, o espírito mais evoluído que encarnou neste momento para conciliar algumas religiões, a católica com a doutrina espírita, e assim demonstrar à humanidade que Deus se manifesta de diversas formas em diversas religiões. Este espírito encarnou no interior do Brasil, segundo esta obra, e foi enviado diretamente pelo Mestre Jesus para concluir esta missão e objetivo de promover o universalismo, aproximando religiões antagônicas rumo à unidade de crenças prevista para o 3º milênio. Todos nós podemos colaborar com este irmão e com muitos outros neste momento, principalmente com o querido governador deste planeta, o precioso Mestre Jesus. Muita paz, meus irmãos, força na caminhada, dedicação à prática do bem, que certamente a transformação virá. Até o próximo vídeo.